Se você entender essa pregação, a sua vida vai mudar radicalmente. A sua vida vai mudar radicalmente. Não é uma palavra de efeito, é uma verdade espiritual. Por quê? Hoje você vai aprender a vencer o seu maior inimigo. Pastor, eu já sei vencer o meu maior inimigo. O meu maior inimigo é o diabo. Muito pelo contrário. O seu maior inimigo é a sua carne. É a sua carne. Sabe por quê? Pedro diz o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas a sua carne, sabe o que Pedro diz? Paulo fala: fuja dela. Não dê espaço. Não dê oportunidade. Um exemplo claro da palavra de Deus é quando José foi tentado pela esposa de Potifar. O que José fez? Está amarrado, sai para lá, coisa ruim. Foi isso que ele fez? Ele fugiu. Porque Paulo, o apóstolo da graça, o homem de Deus, a Bíblia diz que Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que ele nem consegue pronunciar. É um homem que recebeu uma revelação muito maior do que qualquer outro apóstolo, tirando, ao meu ver, João, que recebeu a carta de Apocalipse. Então preste atenção, Paulo não era qualquer um. E Paulo diz: na minha carne não tem bem nenhum. Eu não posso confiar na minha carne. Eu não posso achar que dou conta de viver a vida cristã baseado no meu esforço, no meu bom comportamento. Todas as vezes que você confia demais em si mesmo, eu não estou falando questão de autoestima, de autoconfiança, de ser alguém ousado, não é isso. Eu estou falando de você enfrentar a vida sem essa dependência de Deus que o Hérvido acabou de mencionar. Colocando o Senhor como aquele que dirige e te conduz e te orienta, achando que você é suficiente em si mesmo. Isso vai gerar muitas questões emocionais ruins dentro de você. Então Paulo está nos ensinando que a maneira de viver uma vida cristã vitoriosa é ser guiado pelo Espírito Santo. Só que te ensinaram, ou você estabeleceu essa crença errada, que ouvir o Espírito Santo é difícil. É só para aqueles que vão para o monte, ficam 40 dias em jejum, aqueles que são extremamente consagrados, ou é para o pastor. Então o pastor ouve a Deus, e aí eu vou lá, converso com o pastor, e aí o pastor fala da parte de Deus na minha vida. Tem essa função? Tem. Mas o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E nem sempre eu vou ter a oportunidade de te orientar. Eu não estou com você todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o Espírito Santo está a todo tempo para tomar grandes e pequenas decisões. Então Paulo nos ensina, aqui em Gálatas capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler a palavra de Deus hoje. Se você gosta de anotar, o tema da mensagem hoje é: como os filhos de Deus devem viver. Como os filhos de Deus devem viver. Qual é a maneira dos filhos de Deus viverem o seu dia a dia? Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5:13. Olha o que diz a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não use da liberdade para dar ocasião à carne. Pastor, eu sou a minha carne? Não, você é o seu espírito. Mas essa carne que Paulo está se referindo é ainda a nossa carne física, que nela ainda contém a semente do pecado por causa de Adão. Mas o seu espírito foi totalmente regenerado. Amém? Só que o seu corpo e a sua alma, eles estão conectados, assim como o seu espírito. E é nesse embate que a vida cristã acontece. E Paulo vai explicar como que ela acontece. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne.
Então, sabe qual é o problema da vida dos crentes? É a carne. É a carne, filho. Quanto mais carne, mais intriga, mais briga, mais discórdia, mais ciúme, mais facções, mais divisões. Então, pastor, o problema é a pessoa com quem eu casei. Não, o problema é a carne. Quando um é espiritual, ele abre mão, ele perdoa mais fácil e a vida continua. Mas quando tem dois carnais, o que acontece? Briga acima de briga. Disputa de força, disputa de razão. Até que alguém busca o Senhor, Espírito Santo o conduz e ele vem para o caminho da cruz e as coisas se tornam resolvidas. Então, esse é o nosso desafio. Amém? E Paulo continua: sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorar uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então diga comigo: Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, que habita em mim. Amém? Então quando a Bíblia coloca aqui Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, não ao Espírito do homem. Contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, preste atenção nesse nome, obras da carne, são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha para cá. Paulo não está tratando aqui de salvação. Paulo está tratando aqui de governo, reino dos céus. Aqueles que vão governar, vão estar com posições de autoridade no reino de Cristo sobre a terra. Então aqui não se trata de salvação. Quantos estão entendendo? Amém? Então o que Paulo está dizendo? Mesmo um filho regenerado, nascido de novo, se praticar essas coisas, não vai ter governo, não vai participar do reino como governante. Está entendendo? Diga amém. Vamos avançar. Contra essas coisas, tais coisas não praticam, mas o fruto do Espírito. Fruto. Qual é a diferença da obra e do fruto? Obra, fruto de esforço, trabalho. Você precisa empenhar e empreender força. Fruto é algo natural, espontâneo. Você nunca vai passar perto de um pé de laranja e vai escutar ela assim: vai, mais uma laranjinha, mais uma. É impressionante. Nessa época de manga, você passa por uma rua que tem vários pés. Passa todo dia. Aí um dia você vê a flor, daqui um pouco você já vê os frutozinhos. É um negócio natural. Fruto é um negócio natural. Por isso que a verdadeira transformação cristã, ela tem que ser natural. Você não pode achar que você vai parar de falar palavrão ou de coisas semelhantes a essa se você sair com um esparadrapo colado na sua boca. Pastor, olha, 24 horas, não abri a boca para reclamar, não abri a boca para falar palavrão. Pastor, eu venci a carne. Mas você pensou no palavrão? Você xingou no seu pensamento? Pastor, mas que vale são as palavras para os homens, mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Você entende isso? Então nós estamos aqui por causa do Senhor. Então o fruto do Espírito é algo leve. E quais são os frutos do Espírito, pastor? É um fruto, diga comigo, é um fruto, mas que tem várias camadas. Quantos aqui gostam de poucã?
mexerica. É um fruto, mas são vários gomos que formam esse fruto. Esse é o fruto do Espírito. Quando o Espírito está em você, todos esses gomos estão à sua disposição para o seu desfrute. Quais são eles? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, olha o que Paulo está dizendo: vivemos. Presente indicativo, é para o agora. Se estamos vivos nesse momento, andemos no Espírito. Por quê, pastor? Quantos aqui já conhecem pessoas, ou até mesmo você, falou um dia: rapaz, eu não dou conta de servir a Deus, é muito difícil, eu até tento, eu até busco, eu até empreendo força, mas é muito além do que eu tenho capacidade de alcançar. Por quê? Porque você está tentando agradar, servir, se relacionar com Deus por obras. É impossível, tem que ser pelo Espírito. A vida cristã hoje, a vida vitoriosa, é o Espírito Santo te conduzindo diariamente, nas grandes situações e nas pequenas. Agora, não é difícil ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, abra aí comigo a sua Bíblia, lá em João no capítulo 10, verso 27, olha o que ele diz: que Ele é o nosso pastor. Ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrancará de mim. Olha a certeza, que uma vez que você é de Cristo, ninguém pode arrebatar você da mão dele. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Diga comigo: uma vez salvo, sempre salvo. Então, se hoje você partir para a glória, aonde você vai estar? Com o Senhor. Pastor, não sei. Logo ontem eu briguei com meu cônjuge. Logo ontem, pastor, e você me faz essa pergunta hoje: será que é um sinal? Oh, fique em paz. Fique em paz. Não era bom ter discutido, mas o que garante a sua salvação não é o seu bom relacionamento com o seu cônjuge. O que garante a sua salvação é a aliança que Cristo fez com Deus no seu sangue. E você entrou debaixo dessa aliança e está firmado nela. Amém? Então, o que você precisa entender? Que o Senhor está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas são ovelhas do Senhor? Não, tem uns que não levantaram a mão. Você é ovelha? Você não é ovelha do pastor Rafael. Eu estou aqui apenas para te ensinar que tem um verdadeiro e supremo pastor, que não sou eu, nem o pastor Aloísio, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu não sou um pastor perfeito, até porque não consigo cuidar de você todos os dias, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas tem alguém dentro de você que faz isso, que te vigia, não te condena, mas te orienta, te consola, te ampara. E ainda diz: se você estiver cansado e sobrecarregado, me busque que eu vou aliviar você. Não precisa viver assim, basta você se voltar para mim. Amém? Agora, você sabe como que os pastores lá em Israel conduzem os seus rebanhos? É muito engraçado. A cultura do pastoreio é maravilhosa, e por isso Jesus faz várias menções de ser o pastor das suas ovelhas. Se você for em Israel, e nós vamos para Israel, amém? O Senhor vai nos dar graça. Se nós não formos em uma caravana, nós estaremos lá com o Senhor governando, mas nós vamos, de um jeito ou de outro. Mas eu quero ir antes, para conhecer aonde o meu Senhor pisou, morou, né, onde Ele foi sepultado, e de lá Ele ressuscitou, está à destra do Pai, aleluia. Então tudo isso é maravilhoso. Mas, quando você for em Israel, ainda essa cultura do pastoreio é muito forte lá.
E aí você vai ver um pastor vindo de um lado, um pastor vindo de um outro lado, cheio de rebanhos. E eles vão se cruzar. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, vai misturar as ovelhas, vai ser uma bagunça só. E de repente você começa a ouvir um pastor falando uma coisa, o outro pastor falando outra coisa, pode ser até uma música, um cântico, ou um barulho, um tipo de som. As ovelhas passam entre si e nenhuma se mistura, porque elas estão focadas em ouvir a voz do pastor. A verdadeira confusão que nós temos hoje é porque nós temos muitas vozes desse mundo. Nós temos a voz da carne, nós temos a voz do inimigo, nós temos a voz das opiniões, nós temos a voz da internet, nós temos muitas vozes. Aí você fala, pastor, qual voz eu devo seguir? A do Supremo Pastor da sua alma. Você tem que voltar o seu coração para o Espírito de Deus, porque se você ficar embriagado, distrações e confusões serão estabelecidas no seu interior. Certamente, alguns aqui podem cair nessa pegadinha, não, nem todos. Eu pego um telefone, número desconhecido, você tem o meu número gravado, e eu ligo para você. Bom dia, aqui é o Cid Moreira. Você vai falar, pastor, eu conheço a sua voz, pastor. Claro, você caminha comigo há quantos anos? Me ouve pregar todo domingo. Tem reunião comigo. Você já ficou familiarizado. Mas pode ser que você que está me ouvindo pela primeira vez, você fala, nossa, Cid Moreira está me ligando. É apenas confusão. É porque você acha que o diabo vai gerar confusões descaradas. Não, o diabo vai tentar imitar a voz do pastor, para gerar confusão nas suas decisões. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso pastor através da intimidade. Quanto mais íntimo, mais familiarizado com a voz dele. Quanto mais íntimo, mais fácil você vai perceber a voz dele falando com você e te dirigindo. Você entende isso? Diga amém. Então, Paulo está dizendo que o Espírito quer conduzir você, que o Espírito Santo quer direcionar você, mas existem vozes externas tentando impedir essa condução. Mas é imperativo que eu e você tomamos uma decisão nessa manhã. Eu vou ser guiado pelo Espírito nesse ano. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu me levantar, antes de eu ir trabalhar, eu vou falar, Espírito Santo, conduz a minha vida. Me dá sensibilidade para ouvir a sua voz. Me direcione para que o Senhor possa me posicionar no lugar certo e na hora certa. Não deixa que qualquer palavra saia da minha boca, mas apenas aquelas que edificam, constroem, abençoam. Estão comigo nessa manhã? Fala para o seu vizinho, o Espírito Santo está em você para te ajudar. Amém? Agora vamos ser sinceros, nem sempre essa ajuda é bem-vinda. Ele oferece e nós rejeitamos. Ele fala e nós rejeitamos. Mas eu louvo a Deus pela sua graça, que Ele é paciente, persistente, longânimo, benigno, e mais uma vez está falando conosco. Vamos ser sinceros, sem condenação, todas as vezes que você errou, você tinha certeza que estava errando. O Espírito Santo te falou, não faça, mas a necessidade é extrema, eu preciso fazer. Mas ele estava falando, não faça por este caminho, vai por este, que eu vou te surpreender. Então o Espírito Santo sempre está nos oferecendo, está nos ajudando, está nos consolando, está nos servindo. Não é assim, irmão, que funciona, que você precisa assim, pastor, eu estou lá insistindo, vê se eu convenço o Espírito Santo a me ajudar. Não, Ele está oferecendo ajuda. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Os irmãos estão meio assim, meio. Estão no Espírito, pastor. Porque os irmãos acham que está no Espírito é ficar zen, né? Não, nem sempre. O Espírito está oferecendo ajuda para você agora mesmo. Pastor, eu estou com uma situação para resolver dentro da minha casa.
Pastor, eu estou com uma situação para resolver no meu trabalho amanhã. Pastor, não sei qual decisão tomar. O Espírito tem a melhor decisão. Se você buscar ao Senhor, Ele vai direcionar você, você vai ouvir a voz dEle, e você vai tomar a melhor decisão da sua vida, e o nome de Cristo Jesus será glorificado através de você. Mas até que você ouça Ele, as outras vozes vão tentar cercear você, seduzir você, chamar a sua atenção. Então é uma escolha pessoal de cada um. Amém? Fala assim hoje, põe a mão no seu coração, fala: Espírito Santo, estou tomando uma decisão hoje. O Senhor é bem-vindo em cada área da minha vida. Eu não vou tomar nenhuma decisão mais que não seja o Senhor me conduzindo. O Senhor me ama, o Senhor quer o meu bem, porque a sua vontade para mim é sempre boa, perfeita e agradável. Eu me submeto ao Senhor, e eu sei que o Senhor me conduzirá a pastos verdes, a águas tranquilas, e me livrará do laço do passarinheiro, irá me livrar da sombra da morte, do poço escuro, porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Pastor, mas Paulo, ele dá uma exortação. Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, vamos ler essa palavra. 1 Coríntios 2, verso 12. Paulo fala algo importante aqui, eu preciso mencionar para você. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem da parte de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo está fazendo você conhecer a aliança, o perdão, a reconciliação, a justificação. O que o Espírito Santo está lembrando você diariamente? Que você é perdoado. O que o Espírito Santo está lembrando você diariamente? Que você foi justificado. O que o Espírito Santo está lembrando você diariamente? Que você é filho e tem um pai que é bom. Ele não está te condenando. O acusador é outro. Ele é o consolador. Mas olha o que ele fala no verso 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, na Bíblia pode estar carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e eles não podem compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, porém ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando Paulo está dizendo julga, Paulo não está falando condena. Repete comigo: julga, discerne, avalia, pondera, não condena. Amém? Então eu julgo, é errado. Eu quero ser uma luz, uma direção para que a pessoa acerte. Eu não julgo para condenar, eu julgo para ajudar. Está entendendo? Diga amém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Você tem a mente de Cristo, filho. Sua mente foi iluminada com a verdade do Evangelho. Está sendo renovado e você está sendo transformado de glória em glória. Mas qual é a questão? Quem é o homem carnal, pastor, que Paulo está falando? Pastor, quem é o homem natural que Paulo menciona aqui? Não é o ímpio. É o crente que tem o Espírito Santo, mas não usa em seu favor. Tem o Espírito, mas não é guiado pelo Espírito. Não é guiado pelas coisas espirituais, sim pelos seus sentimentos, pelas suas emoções,
pela sua carne. O Espírito está aí, como selo de salvação, como garantia de pertencimento a Deus. O Espírito está aí. Só que ele não tem espaço para governar. Ele não tem espaço para dirigir a sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai te violentar. Ele não vai te obrigar. Ele vai te convidar. É uma sugestão. Sabe como que nós chamamos isso na teologia? Intuição espiritual. Ele vai gerar intuições em você, falando: eu estou aqui, ouça-me. Eu estou aqui, Jefferson, ouça-me, me busque, eu quero te direcionar. Mas o Jefferson pode simplesmente andar pela razão. Não quero ouvir o Espírito. Eu quero ouvir a minha razão, eu quero ouvir as minhas emoções, eu quero ouvir as circunstâncias e quero ser guiado dessa maneira. Está errado? Não, mas certamente vai ter um grande prejuízo espiritual. Não vai acessar a herança dos filhos. A maneira de um filho de Deus viver é assim, guiado pelo Espírito. Porque se nós não andarmos assim, qual que vai ser a nossa diferença do ímpio? Se nós só analisarmos mercado, se nós só analisarmos circunstâncias, gráficos, 2 mais 2 é 4. Não, nós precisamos ir para um nível mais profundo. Nós precisamos analisar as coisas que o natural e o ímpio não conseguem alcançar, porque o Espírito é quem conduz. Amém? Irmão, na carne, a obra da carne, o que Paulo está dizendo? O que tem na obra da carne? Vamos ler lá de volta? Tem o que? Inimizades. Quando tem uma célula, quando tem uma família, quando tem amizades, e não há mais concordância, não há mais comunhão, não há mais unidade, é porque a carne está prevalecendo. Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. No início do meu casamento, eu ficava 1 semana sem conversar com a minha esposa, dando um gelo. O que é isso, pastor? Carne. Por quê? Eu tenho certeza que eu estou certo. Ela tem certeza que ela está certa. Não tem espírito de graça em nenhum. Só razão, só justiça própria. Ah, pastor, eu estou com uma inimizade com esse irmão aqui da célula. Vou trocar de célula. Você pode trocar, você é livre, é só carne. Porque quando tem espírito, a Bíblia diz que você passa a amar uns aos outros. Até o irmão que é chato, que pega no pé. Não tem irmão que é chato, é verdade, é a personalidade dele. Temos que amar esses também. Amém? Você tem que amar, faz parte da vida. Então, aonde tem carne, vai ter o quê? Discórdias. Discórdias são coisas que levam a confusão, brigas e desavenças. Pensar diferente, ter uma ideia diferente, isso é inteligência. Aleluia, e é bom, principalmente quando você tem uma equipe, que pessoas pensam fora da caixa e te ajudam a resolver problemas. Agora, discórdia, nunca tem concordância com nada. Pastor, lá em casa as coisas não vão para frente. Minha mulher quer comprar um carro amarelo, eu quero comprar um carro vermelho. Não vai prosperar. Mas não é porque a sua esposa gosta de carro amarelo, é só porque ela não quer ver você de carro vermelho. Se é que eu não tenho, também você também não tem. Não te ajudo. Você acha que esse é o Espírito da graça? Hã? Não é o Espírito da graça. Pastor, faz tempo que eu não venho, porque o fulano falou mal de mim. Pois é, quem fala mal da gente é quem conhece a gente mesmo. Fala, vem cá, irmão, você está com muito tempo, vou te dar um abraço. Vou te dar um abraço. E que você possa falar agora bem de mim, do abraço que eu te dei. Aí ele vai falar, você sabe, o pastor me deu um abraço muito apertado. Quem tem a predisposição de sempre destruir, não tem o que fazer, ele sempre vai destruir. Mas seja você aquele que edifica. Seja você aquele que abre a boca para abençoar. Seja você o que faz a diferença aonde você vive. Amém?
No meu casamento eu aprendi que sim, minha esposa sempre está certa e eu sempre estou errado. Mesmo estando certo. Amém? E ela fala assim para mim: é porque você não quer discutir. Eu falei: acertou, parabéns. Ela fala: mas não é assim que resolve. Eu falei: é. Porque se nós começamos pela carne, não tem como dar certo. Vamos parar e vamos começar pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Inveja. Inveja é carne. Pastor, eu tenho servido a Deus, mas é injusto, pastor. O meu vizinho faz festa todo final de semana, põe essas músicas ruins, todas pornográficas, e eu só coloco louvor. Pastor, eu sou anfitrião de célula, e ele acabou de reformar a casa dele, acabou de comprar um Porsche Cayenne, eu aqui, pastor, estou com 3 parcelas atrasadas, é injusto, cadê Deus na minha vida? Sabe o que é isso? Inveja. É carne. Porque se você se lembrar do que diz Salmos, que o ímpio é como uma erva, hoje está verde, amanhã seca e é lançado no fogo. Você nunca vai comparar a sua vida com o ímpio, porque você tem uma vida extremamente extravagante e abundante e eterna, que nem um dinheiro pode comprar, mas que foi lhe dado gratuitamente. Amém? Então, como que eu venço a inveja? Celebrando a conquista dos irmãos, glorificando, não questionando, celebrando, dando glória a Deus por mais uma conquista e mais uma oportunidade. Dissensões, facções, bebedices, glutonarias, idolatrias, ira. Aqui, graças a Deus, ninguém ira. Amém? Amém. Pastor, mas essa é a minha personalidade, pastor. Eu tenho sangue nordestino, pastor. Eu tenho sangue, tudo resolve aqui na peixeira, pastor. Não. Era assim antes. Agora você foi coberto por um novo sangue. Uma transfusão de sangue foi feita em você. O mesmo sangue que corre em Cristo, corre em você de maneira espiritual. Pastor, mas eu fico nervoso, eu fico inquieto, o que eu faço? Sai para caminhar. Vai, nem que for até para Tangará, a pé e volta. Respira, para, pensa. Por quê? Porque pessoas sábias pensam antes de falar, meditam antes de falar. O sábio, ele sabe o tempo e o modo de fazer e falar todas as coisas. Pondera. Amém? Pondera. Aleluia. Então, aonde que você está vendo, pastor? Eu tenho percebido, eu tenho ficado preso nessas picuinhas da vida, pastor. Eu tenho ficado preso nessas pequenas coisas. Isso tem embaçado, impedido a minha vida de prosperar. Hoje eu quero te dar uma notícia: é só a carne governando ainda. Pastor, eu brigo demais sobre dinheiro com a minha mulher. É só a carne governando ainda. Porque dinheiro não pode ser motivo de discussão. Dinheiro é servo na sua vida. Ele é seu servo, ele não é o seu senhor. Você o governa. Tendo ele ou não tendo. É, porque ele pode governar não estando na sua conta. Você pensando nele todo dia. Quando que ele vai chegar? Quantos estão comigo hoje? Você está conseguindo entender? E o que está acontecendo? Todo o tempo, a carne está militando contra o Espírito. A carne está militando contra o Espírito. Sabe? Sempre vai se levantar alguém da parte do inimigo para tentar ativar a sua carne. Falar algo na sua vida, difamar o seu nome. Vai sempre se levantar alguém para gerar o que em você? A obra da carne. Eu vou lá e vou resolver esse negócio na força do meu braço. Eu vou mostrar para ele quem ele pensa que ele é. Isso é carne. Eu quero te falar, não dê ouvidos a detratores. Pastor, mas ele comentou na minha foto aqui, fez um comentário sarcástico. Exclui. A melhor maneira de você vencer pessoas ignorantes e estúpidas é excluindo elas. Ignorando elas.
Sabe como que eu ensinei os meus filhos, desde pequeno, a não sofrer bullying na escola? Firmando a identidade deles. Ah, você é feia. Não sei você, eu sou imagem e semelhança do Criador, não sei você. Eu nunca cheguei menino assim, eu sou feio, pai, eu tô lá. Não, eu sempre ensinei, fala para eles quem você é. Eu sempre reforcei, mostra para eles quem você é. Você sabe quem você é. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Não tem como ser feio, não tem defeito em você, você é perfeito. Deus te fez assim. Então, é assim que nós vencemos, tendo convicção da nossa identidade no Senhor. Sabe o que vai acontecer? Na nossa igreja, pessoas cheias do Espírito, eles passam a servir com muito mais leveza, disposição, com muito mais graça. É muito mais simples resolver as questões e as intrigas, porque com as pessoas ao nosso redor é inevitável ter problemas. Vai ter, mas nós resolvemos com muito mais facilidade. Sabe, eu acompanho pastores e eu quero te dar uma notícia. Tem pastor que ele é carnal, ele é natural, ele não ouve o Espírito. E ele arruma uma briga com as ovelhas, ele discute com a ovelha. Ovelha é um animal tão dócil. Ovelha não morde. Ovelha é aquela criatura linda, mansa, toda fofinha. Dá umas cabeçadas? Podem dar. Mas é tudo para demonstrar carinho. Mas um pastor nunca pode ter o mesmo nível que as ovelhas. Ele precisa conduzir as ovelhas sempre ao nível acima. Sabe, alguns anos atrás, logo quando a igreja começou, nós já tínhamos aí uns 200 membros, 150 membros. Teve um irmão enlouquecido, xingou um outro irmão no grupo. Mas tudo quanto é nome feio que você imaginar, eu espero que não passe esses nomes na sua cabeça, mas são esses mesmos no grupo da igreja. E eu falei, irmão, é totalmente imprópria a sua conduta. E ele me xingou também. Eu excluí ele do grupo. Tá bom. Beleza. Os irmãos ficaram irados. Pastor, eu vou partir esse cara no meio, eu vou partir. Ele disse, onde você viu um negócio desse, pastor? Te xingar? Eu falei, fique em paz, querido. Passou uns 3 meses, eu estou na portaria do culto. Quem chega para o culto? O irmão. Meu pastor. Vem aqui, filho. Aí o outro irmão ficou olhando assim para mim e falou, falei, é ele mesmo. Aí ele entrou e tal. Pastor, que cara de pau, xingou o senhor. Aí vem no culto. Se eu fosse você, pastor, eu ia falar para ele, arreda-te, vai embora. Pastor, você não vai falar nada? Eu falei tudo que eu tinha para falar. Seja bem-vindo, amado. Aí eu ensinei um negócio para esse irmão. Nunca desça para o nível de pessoas baixas. Leve as pessoas para o seu nível. Para de fazer barraco, irmão. Você não faz, amém? Mas se você conhecer alguém, ensina. Não é assim que resolve as coisas. Você resolve as coisas na sabedoria. Traz a pessoa para o teu nível. Constrange ela em amor. Constrange ela em amor. Ele está achando que você vai vir com pau, pedra, mas você vem com graça e amor. Ele fala, eu queria até brigar, mas depois que você falou um negócio desse para mim, quero te pedir perdão. Não é assim que funciona? Porque você é espiritual. Você não vai gastar energia, você não vai gastar a sua vida lutando batalhas que não têm despojos. Você luta batalhas que vão te enriquecer, não te esgotar. Seja na vida conjugal, seja na vida empresarial, seja em qualquer área, não lute lutas que não têm despojos de batalha para você ser enriquecido. Aleluia! Deixa o Espírito te governar. Menos estresse, mais alegria. Amém? Aleluia! Falei para minha esposa, eu falei assim, eu estou chegando, esse ano vou fazer 29 anos. Oi, está repreendido isso aí, irmão, a inveja, hein? Estou chegando a 40.
Falei para minha esposa, eu quero viver com mais simplicidade, eu quero ser mais feliz das pequenas coisas. Eu quero celebrar qualquer situação que aconteça comigo, porque o Senhor está para voltar. Eu não quero ficar perdendo tempo, me estressando com coisas bobas dentro da minha casa. Eu quero aproveitar mais os meus filhos, que daqui um pouco vão para a faculdade, vão casar. Quero aproveitar mais você. Eu quero aproveitar mais a vida ministerial que Deus me deu a graça de viver. Quantos aqui se lembram? Quantos aqui se lembram que várias e várias vezes aqui no púlpito eu falei que odiava exercício físico? Estou amando agora. Porque eu coloquei uma decisão na minha vida. Vou fazer isso até o dia que eu morrer. Por que eu vou fazer algo que eu odeio? Vou fazer algo que eu amo. Mudei a chave. E também mudou o resultado. Fala isso hoje para o Espírito Santo. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ser mudado pelo Senhor. Mas a transformação ela é de dentro para fora. Não é fruto de um esforço. Quando você vê um crente carnal, você pode estar completamente certo do que eu vou te falar. Ele está tentando se aperfeiçoar na força humana, na obra humana. É impossível. Mas quando você vê um crente leve, cheio da alegria, porque daí eu encerro com você, só lembrando, qual que é o fruto do Espírito? Amor. Amar a si mesmo e amar aos irmãos. Bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, paciência. Contra essas coisas não há lei. Então quando você vê isso acontecendo, você fala, ali tem o fruto do Espírito. Olha o fruto do Espírito se manifestando. Você mesmo pode reconhecer, hoje o fruto do Espírito governou a minha vida. Hoje eu podia partir um no meio, mas o fruto do Espírito me governou. Hoje muitas coisas se levantaram para tirar a minha razão, para tirar o domínio próprio, mas eu decidi, quem governa minhas emoções, quem governa a minha vida, sou eu pelo Espírito Santo. Ninguém vai roubar a minha alegria, ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai roubar o meu entusiasmo. Eu tenho domínio próprio, o Espírito me governa e eu sou vencedor nas minhas situações. Amém? É uma decisão que você toma de depender dele. Olha para cá. Você pode ficar de pé onde você está. Fala para o seu vizinho, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E aí Paulo fala, o fruto do Espírito são todos esses que nós mencionamos e mansidão. Fala comigo, mansidão. Olha para cá, mansidão não é ser frouxo, mansidão não é aceitar tudo em nome da espiritualidade, mansidão é força sob controle, você sabe a hora de usar as coisas. Quantos aqui dirigem carro? Automático, você coloca o carro no D, certo? E aí quando você está a 150 por hora, você coloca no R de rapidão. Não faça isso. O R é de ré. Não faça. Mas vou colocar um carro manual. Você coloca a primeira. Você coloca a primeira até quando? Até que você vê o motor pedindo marcha. Segunda, e assim vai. Quinta, o motor fica mais leve e está numa velocidade equivalente, ele vai na estrada. Você não anda em primeira, a estrada toda. Então, a força que você vai colocando nas situações também precisa ser o quê? Gradativa e equivalente. É hora de colocar a primeira aqui. Opa, amiga, agora é hora de quinta. Pastor, qual que é a hora do ponto morto? Só a hora que você estiver dormindo. É verdade. Nunca fique no ponto morto. Todas as pessoas que estão em ponto morto, que estão sem reação, não são intencionais, estão sujeitas a serem atacadas por setas malignas. Então esse negócio de esvaziar sua mente, não pensar em nada, não é de Deus.
Paulo diz, pensa nas coisas que edificam, que constroem, lá do alto, de boa fama, que tem virtude. Ocupe sempre os seus pensamentos com coisas boas, nunca neutro, nunca neutro. Então ser guiado pelo Espírito é isso. Uma igreja cheia do Espírito, não é irmãos rolando no chão, sapateando e pulando, tudo isso tem o seu valor e a gente tem isso no nosso meio. Mas é irmãos que conseguem ser cheios do Espírito, quando o Kennedy faz uma raiva, quando não passa o Videira News na hora que o pastor pede, e fala o quê? Está perdoado. Isso é mais ser cheio do Espírito, do que rolar, sapatear, falar em línguas, curar enfermos. É poder demonstrar o amor de Cristo no nosso meio. É poder demonstrar o amor de Cristo para com o irmão. É poder demonstrar o quanto você foi amado para poder amar a outros. Aleluia! Por isso aonde você está, levanta a sua mão para o céu. Clame ao Pai agora. Esse é o seu momento. Fala, Pai, eu quero ser governado por Ti. Ou o Teu Santo Espírito que habita em mim. Fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Conduza a minha vida. A Tua palavra diz que hoje eu estou vivendo pelo Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero tomar todas as decisões. Lá na minha casa, hoje cessa a intriga, a discórdia, a desavença. A carne não vai ter mais domínio. Eu não vou buscar a razão, mas eu vou buscar a edificação. Eu não vou buscar a justiça que está em mim, mas eu vou desfrutar da que vem do céu. Ah, Senhor, eu declaro sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos nesses dias, que eles não andarão pela carne, não farão as obras da carne, mas vão desfrutar do fruto do Espírito. Muito mais vida de Deus fluindo no nosso meio, nas células. Senhor, que essa palavra se aplique à vida dos Teus filhos, que o Senhor mude o entendimento, que o Senhor mude a mente dos Teus filhos, que nesse tempo a graça, o favor e a bondade do Senhor seja sobre a vida deles, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu, diga comigo: Espírito Santo, guia a minha vida, livra-me da justiça própria, que procede da carne. Dá-nos o desfrute da justiça que vem de Cristo, que excede toda lei e mandamento. Aleluia!